Fala, soldado, o papo de hoje é sobre alimentação, porque eu vejo muitas pessoas que comem muito mal no meu dia a dia. Sempre vejo pessoas que não conseguem ter uma boa alimentação, que não conseguem comer comida de verdade, que ficam muito presas a comidas industrializadas, como bolos, salgadinhos, refrigerantes. E para mim é muito fácil eu comer bem, porque meu corpo ele pede comida de verdade. Eu não me sinto bem comendo comida ruim, que no caso é industrializado, bolos e açúcar. Porém, eu vejo muita gente que é normal comer, que come e vai comendo e comendo. Só que o problema dessas comidas, desses alimentos, é que eles não são nutritivos, eles não te trazem saúde e não te sustentam tua fome. Então, por isso que quando tu come um salgadinho, logo depois tu vai querer comer outra coisa, porque não sustenta, não tem proteína, você não tem saciedade, não tem gordura. Às vezes tem gordura, mas é uma gordura ruim que não te sustenta. O que sustenta de fato é proteína. Já percebeu quando tu vai comer num churrasco? Às vezes tu não toma café da manhã, tu almoça, que no caso é o churrasco, come um monte de carne, carne com gordura e tudo mais, e só come aquilo. Às vezes um pão de alho, alguma coisa assim. Tu pode perceber que tu vai ficar a tarde inteira e até a noite cheio, sem vontade de comer. Talvez você coma alguma coisa lá no final da noite, mas quando tem o churrasco, pode perceber que tu só vai comer uma vez. Provavelmente tu não toma café da manhã para comer mais no churrasco e tu só vai comer à noite. Por que que isso acontece? Porque tem muita proteína, tem muita gordura de carne. E carne é o que sustenta a gente, é o que dá mais energia, dá força, dá saciedade, proteína da saciedade. E só que nos alimentos industrializados, a maioria dos alimentos não tem proteína, é só carboidrato e gordura pura. Então, por conta disso, as pessoas vão comendo e comendo, comendo, nunca se sentem satisfeitos, vão só pelo sabor ali, pelo monte de corante e aromatizante e sabor artificial, e nunca ficam satisfeitas. Come um pouquinho ali, depois já está com fome de novo. Come um docinho aqui, daqui a pouco já está com fome. Come um chipzinho, um salgadinho, daqui a pouco já está com fome. E não ficam satisfeitas. E isso foi uma das coisas que faz com que hoje a gente tenha um grau de obesidade muito grande, um grau de pessoas acima do peso muito grande, porque as pessoas elas parece que desaprenderam a comer ou elas não foram ensinadas a comer. Por exemplo, nas escolas não se tem alguma coisa que fale sobre alimentação, que também deveria ter. Esse também é um problema que a gente tem na rede de ensino. Ele ensina muita coisa, mas muita coisa que não é útil. O problema não é o que a escola ensina, mas o que ela deixa de ensinar. Você sai sem aprender uma educação financeira, você sai sem aprender um treinamento, alguma atividade física, você sai sem aprender a se alimentar direito. Então, as pessoas elas vão crescendo com base, elas aprendem com a alimentação dos pais, com a alimentação da casa. E muitas das vezes a alimentação da casa também é isso. Café da manhã é um pão com margarina, é um pão com é um café com açúcar, é uma bolacha. Chega no almoço. Normalmente o almoço é a refeição mais saudável da casa dos brasileiros. Almoço e caso façam janta também é a janta. Na minha casa tinha janta. Mas tem muitos brasileiros que não têm janta. Eles só o principal refeição é o almoço, que tem arroz, feijão, uma carne, uma salada, normalmente é isso. Mas aí chega no final da tarde, é um salgadinho, é um docinho, é alguma coisa assim. À noite, normalmente é um iFood, normalmente é um miojo, é uma pipoca. Então, a grande maioria das pessoas, assim, elas não conseguem se alimentar bem, tem uma dificuldade de se alimentar bem, porque foi acostumando o corpo delas a comer alimentos que não são nutritivos, e alimentos que não são nutritivos, cada vez ele te pede mais. É igual a Coca-Cola, ela é feita para te viciar, porque você toma, só que tem tanto açúcar, tanto soja ali, que acaba você tendo que ficar tomando mais, para você matar a tua sede, que na verdade foi criada pela própria Coca-Cola. Por isso que tu vai tomando, tomando, tomando e tu tem que tomar cada vez mais. Isso é feito para te viciar. E você não se sustenta, você não para, não quer parar de tomar mais. Só que igual para mim eu não consigo tomar muito refrigerante. Eu preciso de água.
Quando eu tomo refrigerante, eu tenho que tomar um gole de água depois, eu não consigo. Muitas das vezes, principalmente antigamente na minha casa, eu tinha um copo de refrigerante e eu tinha um copo de água, porque eu tomava um gole de refrigerante e eu tinha que jogar um gole de água depois, porque não dava. Era estranho assim tomar direto. Ou quando eu não tô com um copo de água, eu como normal, tomo meu refrigerante, mas depois eu tomo um monte de água. E não é porque, eu quero ser saudável, é porque meu corpo pede. Porque eu ensinei meu corpo a comer bem, a se alimentar bem, a beber água. Então, quando eu fico sem tomar, parece que o corpo pede, parece que ele fica impregnado ali, preciso de água. Igual no serviço onde eu trabalho, tem uma menina que ela toma muita Coca-Cola e não come tão bem. Aí eu fico tentando jogar para ela tomar mais água. E quando ela começa a tomar água num dia, no outro dia começa a dar mais sede nela. Ela começa a tomar mais água. Igual até no dia de ontem, ela tinha tomado umas 3 garrafinhas de 500 ml de água. Porque tanto que ela comeu bastante também naquele dia. Mas comeu um pouco mais de comida melhor. Normalmente ela come mal. E só de você estar comendo melhor e tomando mais água, teu corpo já responde de forma diferente. Não que tu não possa engordar, se você ficar comendo muita comida saudável também, você vai engordar, porque o que manda você engordar é caloria. Todo alimento tem caloria, tudo tem caloria. Então, se você come salgadinho, tem caloria, se você come carne, tem caloria. Só que é muito mais difícil você engordar comendo fruta, comendo salada, comendo arroz, feijão, carne, do que se você comer salgadinhos, do que se você comer bolacha, do que se você ficar tomando refrigerante. Então, você tem que começar a analisar isso, porque alimento saudável também engorda, só que é muito mais difícil e ele é muito mais nutritivo. Você tem vitaminas, você tem minerais, coisas que alimentos industrializados não têm. Então, quando você começa a inverter essa alimentação ruim tua, teu corpo acaba pedindo mais. Teu corpo, quando você começa a tomar mais água, acaba pedindo mais água. Então, quando você toma um refrigerante, você acaba tendo mais sede. Quando você começa a comer bem, começa a comer arroz, feijão, carne, principalmente carne, você acaba não ficando satisfeito com alimentos industrializados, com salgadinhos, com bolachas. Igual onde eu trabalho também, voltando no assunto, tem muitos cubanos. E eles contam bastante que lá em Cuba eles não têm tanta comida, é muito limitado o acesso à comida. Só que uma coisa que eu percebi é que mesmo sendo limitado o acesso lá, todos os cubanos que trabalham ali, ou pelo menos a grande maioria, eles são mais acima do peso. Não necessariamente que são gordos, gigantes, mas eles são mais acima do peso. Estão num peso acima. Você vê que são um pouquinho mais gordinhos e tudo mais. Tem umas que são mais magrinhas, mas a grande maioria são mais acima do peso. Então eu fiquei pensando, mas então por que que se lá tem pouca comida, é mais limitado, por que que eles estão acima do peso? Aí no outro dia conversando, eles contaram que tem alimentação lá, a forma que eles comem era muito carboidrato e pouca proteína. Por exemplo, e isso eles trouxeram para cá. Quando eles fazem um prato ali na hora que a gente está no intervalo que a gente vai comer, o prato deles é muito arroz e um pedacinho de carne. Já o meu é muita carne e pouco arroz. Então eu percebi, então eles comem muita comida no caso de carboidrato, porque o prato deles é grande, eles comem bastante, eles não comem pouco. Só que é muito arroz, às vezes é muito macarrão e pouca carne. E quando você aumenta muito o nível de carboidrato e diminui a proteína, você vai ficar menos satisfeito, porque o que dá saciedade é a proteína, e você está aumentando as calorias. De forma o carboidrato, ele tem a mesma quantidade de calorias que uma proteína. Só que a proteína ela é muito menos concentrada, né? Por exemplo, 100 gramas de arroz, 100 gramas de macarrão, ele tem muito mais carboidrato do que 100 gramas de carne tem de proteína. Só que o de fato é que proteína ele é muito saciável, então você come, você não tem vontade de ficar comendo de novo. Gordura da carne, ela é saciável. Diferente de gordura de salgadinho, de gordura de bolacha, porque é gordura vegetal. É uma gordura, inclusive, que é ruim para o nosso organismo. E não é tão saciável.
Então, por exemplo, às vezes você vai à tua última refeição, se você come uma nozes, um amendoim, alguma coisa que tem mais calorias, que tem gordura, mas que seja uma gordura boa, tu vai ficar com menos fome durante a manhã, muito provavelmente. Mas voltando para o assunto lá dos cubanos, então se, mesmo com restrição de comida que tem lá em Cuba, como eles estavam me contando, eles ainda estão acima do peso. Então, quer dizer que o que eles estão comendo é muito mais calórico, porque não, eles provavelmente trabalhavam bastante, vida normal, mas como que um país onde tem uma restrição alimentar tem pessoas acima do peso? Então, é o tipo de alimentação que é imposta lá, é o tipo de produto. Eles falam que carne de boi não pode ser vendida e tudo mais, o principal que eles comem lá é carne de porco, e provavelmente a alimentação lá deve ser muito baseada em grãos. Então, arroz, farinhas, deve ser muito nesse nível, assim, macarrão, essas coisinhas assim, bolachas. Então, eles acabam tendo que comer muito carboidrato para suprir a falta de proteína que eles têm. E por conta disso, eles ficam acima do peso. Aí foi quando eu encaixei a peça que faltava. Então, se eles têm restrição de comida, mas estão acima do peso, então o que eles estão comendo tem muito mais caloria do que eles gastam. Então eles comem bastante, mas não comem algo que sustente, algo que nutre. E o que, que eles comem? Muito carboidrato, muito arroz, muita coisa assim. E até refletiu no prato deles aqui no Brasil, que no caso eu vejo lá, é muito arroz. Tem uma que até joga óleo de soja por cima, pega uma colher e joga um óleo de soja por cima. Então, e tem pouca proteína. Então, basicamente, o prato deles vira puro carboidrato. Não sustenta necessariamente, porque não tem uma proteína e nenhuma gordura da carne. E se tu joga pro brasileiro, o brasileiro em si, ele já tem um corpo melhor, assim, uma alimentação melhor, porque a gente tem muito vidrado nisso, o arroz e feijão, né? Arroz, feijão e carne. Então a gente tem isso. A alimentação do brasileiro é um pouco melhor. Mas de qualquer forma, hoje em dia já tá com já está muito parecida com a do americano, na verdade, né? O americano em si, ele tem uma alimentação muito baseada em industrializados, se tu for pegar. Os Estados Unidos, no caso, não sei pesquisas, mas é um dos países que mais tem grau de obesidade, né? Onde a maioria das pessoas são obesas de fato. E a gente está seguindo numa mesma linha, seguindo uma alimentação muito parecida. Então, o café da manhã tá virando muito cereal, tá virando muito aqueles cereais lá, chocobol e não sei o que lá. E a alimentação à tarde está sendo muito doce, muito industrializado, muito salgadinho e tudo mais, muita Coca-Cola. E o que está fazendo a gente também ter um grau de obesidade muito maior. Igual apareceu um vídeo do Brasil em 1900 e alguma coisa, 1940, 1920, onde estava na praia, um monte de gente saindo do mar, mostrando as pessoas na praia e não tinha uma pessoa obesa, não tinha ninguém. Todo mundo com corpo bonito, sem celulite, sem nada. Os homens não tinha barriga, as mulheres não tinha barriga, tudo com corpo bonito. E naquela época não era tão comum treinamento físico. Então você pensa, mesmo sem treinamento físico, só das pessoas terem uma boa alimentação, as pessoas tinham um corpo bonito, tinham um corpo natural. E hoje em dia já não. Hoje em dia as pessoas que não, se a pessoa não treina e só come mal, ela vai ficando gorda, vai ficando com um grau de obesidade maior, só por conta da alimentação. Então tu percebe que a alimentação ela muda muito o corpo, mais do que treinamento. Se você come bem, mesmo que você não treine, você vai ter um corpo mais bonito. E quando você junta os dois fatores, aí você vai ter um corpo bem mais bonito, um corpo bem mais estético. Se você come bem e treina, tu vai desenvolver mais. Se tu treina e come mal, tu vai desenvolver um pouco, mas não o quanto você poderia. Então, tu percebe que a alimentação é um dos fatores principais para você ter um físico bom e também não só físico, né? A alimentação ele pega a saúde, pega a mente, então a tua saúde mental, tudo, porque quando você fica muito viciado em açúcar, se você fica muito ansioso, você tua clareza mental ela
tu não tem tanta clareza mental quando você fica comendo muito açúcar, muita porcariada, mas aí quando você joga mais carne, alimentação mais saudável, tu tem uma clareza mental, tu trava assim um pouco a tua mente no sentido de tu não fica tudo pensamento engrumido, assim, embaçado, né? Mas saudável, no mais é isso. Alimentação aqui, o tema desse vídeo, para você começar a criar esse hábito, criar um hábito de comer bem. Quando você cria o hábito de você comer bem, de você colocar alimentos de verdade na tua rotina, na tua alimentação, o teu corpo naturalmente vai pedindo mais. Então, o teu café da manhã, que hoje, vamos supor, tua dieta hoje é pão com margarina, que margarina já é algo muito ruim, que não deveria ser consumido. Mesmo, mas nutricionista falou que margarina é bom. Nutricionista hoje fala que margarina é bom, fala que óleo de soja é bom e fala que tem que tomar que e os médicos fala que tem que ficar usando protetor solar para tomar sol. Aí tu não absorve vitamina D, não absorve nada. Não que você vai ficar 3 horas sem protetor solar e tu tem que passar para tu não se queimar, mas se tu fica todo dia 10 minutos, todo dia 15 minutos, todo dia meia hora, eu já chego no nível que todo dia eu tomo meia hora de sol. E eu não me queimo mais. Eu sou muito branco e eu não me queimo mais. Porque eu cortei totalmente o excesso de óleo vegetal, que é o que faz a gente ficar queimado. E não passo protetor. Eu não uso protetor mais. E eu não fico mais queimado. Faz muito tempo, mesmo ficando horas e horas no sol, que eu não fico mais queimado, eu não fico mais vermelho. Antigamente, se eu ficasse meia hora no sol, eu ficava tudo vermelho. Porque minha alimentação tinha muito óleo de soja. Hoje eu cortei. Hoje eu não faço comida mais com óleo de soja. Porque ela, com o excesso de vitamina de ômega 6 desequilibrada com ômega 3, ela vai como se fosse transbordar na pele, não vai sair da tua pele, mas ela vai ficar mais na tua pele, como se tua pele fosse ficar mais oleosa. E quando você sai no sol, é como se você estivesse fritando um ovo. É como se você estivesse passando óleo na tua pele e o sol estivesse batendo e fritando a tua pele. Então, por conta disso que tu fica vermelho. Por conta disso que é mais fácil você adquirir um câncer de pele. Então, quando você corta isso, você evita esses problemas, né? Se tu tiver em dúvida, mas por que não sei o que lá, se dá uma pesquisada em fontes confiáveis, tu vai ver que o que eu tô falando é verdade. Hoje em dia já tem muito estudo que joga protetor solar como cancerígeno, mas que por muito tempo foi tratado como, nossa senhora, não sei o que lá, cara não usa protetor solar, tá falando coisa errada e tudo mais. Tu vê muito nutricionista que vai julgar essas pessoas. Que, porque come muita gordura saturada, que é ruim, faz mal para a saúde. Mas aí, se não come essa gordura saturada, eles jogam um óleo de soja. Aí, óleo vegetal, que nem existia até alguns anos atrás. Então, como que é? Mas antigamente as pessoas viviam menos. Antigamente as pessoas tinham muito mais saúde do que tem hoje, ao meu ver. Porque não tinha muitas doenças que hoje tem. O tratamento de doenças era feito tudo de forma natural, porque não existia um tropé de medicamento. Que esse tropé de medicamento foi criado para suprir uma falta de saúde que eles mesmos criaram, né? Porque não que a medicina não tenha avançado e tudo mais, então só da medicina ter avançado, de ter vários tratamentos e várias coisas preventivas, isso ajudou. Não estou falando que é ruim, é coisa, não, que é errado. De um lado ajudou, mas tem um lado negativo por trás. Então o que, que aconteceu lá atrás? Eles foram começando. Chegou um momento que eles tinham muito grãos de soja. Ah, o petróleo foi descoberto, foi sendo mais utilizado para maquinários e o óleo de soja que era utilizado em maquinários ficou sem utilidade. E com uma alta remessa de grãos de soja, eles tiveram que fazer alguma coisa para vender aquilo, para lucrar em cima daquilo. O que, que fizeram? Refinaram os grãos de soja, transformaram em óleo de soja. Fizeram um óleo refinado, um óleo industrializado lá. Extraíram o máximo do óleo da semente. E colocaram isso nas prateleiras para a gente consumir. E com o tempo foi rodando isso.
Também transformaram o que era usava antes manteiga, virou margarina, que também é mais barato e daram como tem mais saúde, mas por muito tempo era rica em uma gordura transsaturada lá, alguma coisa assim, gordura trans. Em que hoje em dia, que falar hoje em dia, a margarina é mais saudável que a manteiga. Mas é um negócio industrializado. Como que algo industrializado vai ser mais saudável que algo natural? Não tem como. Só pensar nessas coisas, mas aí joga um monte de estudo e tudo mais. Mas estudo pode ser facilmente falsificado. Estudos podem ser facilmente falsificados e muitas das vezes as pessoas que pagam esses estudos, que financiam esses estudos, são da própria indústria. Então eles jogam como aquilo se fosse bom, como algo que fosse bom, mas na verdade não é. Então foi criando esse monte de óleo de soja, foi jogando para a população, foram criando ali que os cereais também provenientes de milho e tudo mais. Então eles tiveram que jogar para algum canto e jogar isso na mesa da população. O que antes era ovos com bacon, café da manhã do americano, virou cereal. O que antes era proteína e gordura boa, virou carboidrato. E foi a partir daí que o grau de obesidade começou a aumentar. Tu pode pesquisar o nível de obesidade, o gráfico de obesidade. Tu vai ver que com deu um tempo ali que ele começou a subir, que foi quando começou a entrar óleo de soja, entrou cereal, tudo isso na alimentação. Aí foi criado um monte de salgadinho, um monte de bolachinho, um monte de coisinha assim, e o grau de obesidade estourou. O que criaram ali uma cafezinho da tarde, uma refeição da tarde. Aí estourou o grau de obesidade, foi tirando a saúde das pessoas. E a gente está onde a gente está hoje, né? E com a falta de saúde das pessoas, tiveram que vir mais remédios. Remédio para controlar isso, remédio para controlar aquilo. Então tu percebe que a indústria, ela criou um problema para depois ela resolver. Tu percebe que eles criaram um problema, que eles ganham muito dinheiro em cima desse problema, desse, vamos supor, prazer que criaram. Então um monte de chocolate, um monte de salgadinho, um monte de coisa, essa facilidade que criaram e para depois vir jogar, colocar a solução, vender a solução. Então tu vê hoje muita gente dependente de remédio, pessoa que tem 10 remédios para tomar, pessoa que tem 5 remédios para tomar, que muito dessas doenças que as pessoas têm seriam combatidas com uma boa alimentação, seriam combatidas com uma boa alimentação, com atividade física. Então tu percebe que todo o sistema ele foi contribuindo para o grau de obesidade das pessoas, foi conduzindo as pessoas para esse grau de obesidade que a gente tem hoje. Então tu percebe que a alimentação ele não é algo, depois eu vejo, porque quando tu vê, tu já vai estar gordo, tu já vai estar com a saúde ruim, tu já vai estar dependente de remédio, com um monte de doença que não era para ter, porque você negligenciou a tua saúde, negligenciou a tua alimentação, desde novo. Eu hoje não consigo comer muito salgadinho, comer essas coisas. Eu posso comer, porque é gostoso, eu não vou falar que não é gostoso, mas não me sustenta. Eu preciso comer arroz e feijão. Eu desde pequeno, quando eu chegava na casa da minha avó, eu falava, avó, tem comida? Comida mesmo? Quero comer comida de comida. Eu falava comida, comida. O que que significava comida, comida? Arroz e feijão. Não era, tem comida, alguma coisa, não é tem alguma coisa para comer, tem comida. Para mim, comida sempre foi sinônimo de arroz, feijão e carne, principalmente carne. Nem que não fosse arroz e feijão, mas carne. Para mim, comida tinha que ser carne ou um ovo. Na minha casa também a gente sempre tinha uma mistura. Então, a gente nunca foi de ficar comendo salsicha, nunca foi de ficar comendo nuggets, não, sempre tinha carne. Isso é algo que eu agradeço bastante, porque a gente nunca teve esse negócio de ficar come salsicha. Hoje em dia tudo é salsicha ali, o pessoal come salsicha normal, tudo mais é mais barato, mas não tem saúde, não tem proteína, é um monte de corante, negócio, carne às vezes que nem é de frango mesmo, às vezes tem uma carne ali de soja misturada pro meio, e as pessoas vão e comem algo, deixam como um normal. Ou é salsicha, ou é o miojo, ou é um cup noodles, né? Então a pessoa começa a comer mal, começa a se alimentar mal.
Ou ela às vezes fica muito magra por comer pouco, ou ela fica muito gorda, que tem também a condição genética. Se você tem a condição genética propícia para ficar mais obeso, você tende a ficar mais obeso. Se você tem uma condição genética para ser mais magro, mesmo que você coma bastante, você ainda pode se manter magro. Mas ser magro não é sinônimo de saúde. Se você está mais magro, não é sinônimo de saúde. Igual a menina que trabalha comigo lá, ela é mais magra, mas não quer dizer que ela tem uma saúde boa, porque ela come alimentos que não são saudáveis, toma muita Coca-Cola e tudo mais. Então, resumindo, esse vídeo já passou muito do tempo. Começa a trocar a tua alimentação, começa a colocar mais ovo, colocar mais leite, comer comida de verdade, café da manhã, às vezes um omelete, copão de leite ali com uma maçã. Nossa, o que eu mais gostava de comer antes de ir pra escola era um copão de leite com uma maçã, cara. Nossa senhora, chegava a dar água na boca. Água na boca, cara. Chegar no almoço, comer arroz, feijão, carne, principalmente carne, cara. Às vezes batata ali, batata cozida com carne. Normalmente eu corto mais arroz, feijão. Feijão eu já quase não como. Eu prefiro outras fontes. Mas chega o café da tarde, tu toma alguma coisa ali também. Às vezes um shake de proteína, ou come também um pão com ovo, cara, é mais simples. Pão com ovo é mais barato do que tu ficar comprando salgadinho, cara. Se tu pegar um pacotão de Doritos, hoje já é vintão, pacotão de Doritos. É 1 quilo de carne. Um pacotão de Doritos é o preço de 1 quilo de carne. Ah, mas a carne tá R$ 40 o quilo, mas você não sabe comprar. Você quer comprar filé mignon, picanha? Eu, eu pago 17 conto no quilo da carne moída aqui no açougue, cara, de segunda. Que é melhor que tem, melhor que a carne moída de primeira. Ah, mas tem muita gordura, mas é a gordura que sustenta. A gordura que tu come na carne é a gordura que tu deixa de comer num docinho. Então, tu não pode ter medo da gordura. O importante é que você não taque 3 quilos de arroz no prato. Se você come só arroz arroz não, só carne com a gordura e um pouco de carboidrato, que você precisa de carboidrato, tu tende a emagrecer mais. É como se fosse uma dieta da selva ali, não sei se tu já viu. É uma dieta que funciona. Mas basicamente é isso. Se tu gostou desse vídeo, já passou aí quase meia hora de vídeo, o que era para ser 10 minutos, já foi para meia hora. Mas se tu conseguiu tirar alguma informação, alguma coisa daqui, cara, deixa o teu like, se inscreva no canal. Esse canal vai ser focado em falar sobre coisas nesse sentido, várias coisas de mentalidade, estilo de vida e tudo mais. Assuntos cristãos, de Deus também. Gosto bastante de falar. Então, se tiver um botãozinho escrito hypar vídeo aí embaixo, tu clica nesse botãozinho. Deixa teu comentário sobre o que tu pensa. Eu não concordo com tal ponto que tu falou. Deixa ali teu comentário, eu lendo uma boa, tranquilo. A gente está aqui para debater, né? Um comentário é aí para trocar ideias, trocar informações, visões. Né? Use os comentários como uma forma de interagir, deixar a tua opinião. Mas é isso, soldado. Vou ir lá, valeu e fui.